Eles não brincam não, eles cantam mesmo. Não é brincadeira não, é adorar mesmo que eles estão cantando. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler o último capítulo, no último capítulo, o último livro, o último capítulo, e o 11º versículo e o 12º. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, versículo 12. Vamos ler aqui no telão, irmãos. 1, 2, 3, leia para mim. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, podem assentar, irmãos. Nós vamos dar prosseguimento. Nós estamos falando a respeito de filhos da desobediência, filhos obedientes e filhos desobedientes. É o que nós estamos falando, o tema que nós estamos tratando. Penso que hoje eu não vou deixar de encerrar ou de concluir este assunto, senão fica muito comprido, né? Nós vamos concluir este assunto. Eu esqueci onde foi que o Ricardo leu aqui no último dia que ele leu um texto que enquadrou muito bem dentro deste assunto, quando o Senhor Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vocês se lembram desse texto que ele leu? Quem não é por mim é contra mim, ou seja, uma coisa ou outra. E uma coisa que ficou bem marcada, que ele disse que não tem neutro. Não tem, até que no carro tem, né? No carro você tem a marcha neutra, né? Que é aquela que o carro não vai nem para lá e nem para cá. Fica parado ali, a não ser que você coloque ele na banguela, né? No morro, aí ele vai descer. Mas se ele estiver no plano de você colocar no N, ele não vai nem para frente nem para trás. Só que no reino espiritual, Jesus deixa bem claro que não existe isso, né? Não existe isso. E hoje nós estávamos conversando, hoje ou ontem nós estávamos conversando, eu e minha esposa. Aí ela falou assim: mas e os crentes mornos? Aqueles que são mornos? Ele não é nem quente e nem frio, ele é morno. O morno é pior ainda do que o frio. Que além de ele ser morno, tá? Ele é crente, morno. E Jesus disse um dia que vai vomitar da boca os que são mornos. Então não passa de desobedientes também. Não é mesmo? Ou vocês não concordam comigo? Então vamos ver a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós falamos a respeito dos filhos da desobediência e nós mostramos as consequências, né, drásticas da desobediência, ou dos filhos da desobediência. Na verdade, traduzindo ou entendendo, filhos da desobediência são exatamente aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus, talvez nem conheçam a Deus, e se conhecem, nem querem saber de obedecer a Deus. São chamados de os filhos da desobediência. Quando Paulo escreve aos Hebreus, ou seja, desculpe, quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta aos Hebreus, ele é taxativo em mostrar realmente que muitas pessoas às vezes têm um encontro real com Cristo, muitas pessoas às vezes conhecem a Deus, têm um encontro com Deus, participantes do reino eterno, da salvação, já sentiu o prazer da salvação e volta atrás. Muitos voltam atrás. E esses que voltam atrás, o Senhor Jesus Cristo uma vez conta que quando a casa é varrida, né, sai um espírito imundo e vai embora. E de repente, às vezes a pessoa não vigia, aquele espírito maligno, ele sai procurando outro lugar, às vezes não encontra, arranja mais uma turminha lá, de 7, e vem aquela cambada, aquela renca toda voltar para o novo lugar de onde ele saiu. Se a gente não vigiar, ele entra. E imagine, a Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro, nesse caso aí, não é mesmo? Mas, filhos da desobediência, pode ser uma pessoa que, na verdade, irmãos, aquele que nunca conheceu ao Senhor, não pode ser chamado de filho da desobediência, muito embora
no sentido em que nós estamos falando. Muito embora não obedeça, mas não tem nenhum conhecimento, né? Mas eu quero chamar a atenção dos filhos da desobediência, exatamente aqueles que criticam sabendo ou tendo conhecimento, mesmo quando você fala, eles não aceitam. Esses são os filhos da desobediência que nós estamos vendo, o mundo está passando por isso. Mas nós queremos nesta noite focar em filhos da obediência, muito mais filhos da desobediência, porque filhos da obediência, mas os filhos ou seja, filhos desobedientes, né? Quem são eles? Esses filhos desobedientes. Olha só, em Hebreus capítulo 4, nós já lemos esse texto na aula na terça-feira passada, mas eu gostaria de recapitular com os irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 6. E eu quero que vocês me ajudem lendo textos bíblicos. Vamos ler a palavra de Deus hoje, né? Hebreus capítulo 4, versículo 6. Sai no telão aqui, né? Nós temos aqui essa bênção tecnológica, né? Vamos lá, irmãos, vamos ler 1, 2, 3. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. A quem primeiro foram pregado as boas novas. Nós falamos sobre isso na terça-feira passada e mencionamos que eram os filhos de Israel, né? Eles não entraram no descanso, não entraram na terra prometida, exatamente por causa da desobediência. E a desobediência foi vista nos filhos de Israel através de uma palavra, irmãos, que é o oposto de fé. Qual é ela? Quem sabe me dizer? Qual é o oposto da fé? Incredulidade. Diga comigo, incredulidade. A incredulidade, irmãos, é que leva todos os outros processos, ou seja, é aquilo que leva todos à desobediência, a desobedecer, porque ele é incrédulo, ele não crê. E nós vemos isso quando os filhos de Israel está caminhando e que os 12 espias vão para ver a terra, e de repente volta 12 espias, e somente 2 é que creu que poderiam adentrar na terra prometida, né? Somente 2, que foi Josué e Caleb. Os outros 10, eles disseram: não, Moisés, não vamos mexer com isso não, porque vamos perecer todo. Na verdade, a terra mana leite e mel, mas lá tem gigantes na terra. E se a gente for para lá, seremos como o quê? Como nada, como gafanhotos. Nós vamos morrer todos. Mas Josué levanta e diz assim: não, se o Senhor estiver conosco, nós havemos de vencer a batalha e vamos herdar a terra. Esses Josué e Caleb eram homens que criam, que viviam e andavam pela fé, enquanto os outros eram incrédulos. E a incredulidade é a causa de um ato de desobediência. O verso 11 também, por favor, coloca para nós aí, irmão Ricardo, o verso 11 desse mesmo livro, diz assim, vamos lá: procuremos naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Olha, procuremos, pois, entrar naquele repouso. O repouso aqui é quem, irmãos? É Jesus Cristo. O repouso aqui é o Senhor Jesus Cristo. E procuremos, pois, entrar naquele repouso. O que é isso? Procuremos crer no Senhor Jesus Cristo. Depositar a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, para que nós não caiamos no erro da desobediência. E existem tanta gente desobediente dentro da casa do Senhor. Existe, irmão. Muita gente. Vamos ver se existe. Vamos ver se existe filhos desobedientes. Quais são as características dos filhos da desobediência? Algumas características. 1 Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos ler bastante o versículo hoje. Nós fixarmos a nossa mente bem na palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 8 da carta 1 de Pedro. Capítulo 2, verso 8 de Pedro. Olha o que diz. Vamos lá, irmãos? E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados.
A primeira característica do desobediente, irmão Valdemir, é que não aceita a palavra de Deus. O sujeito é ruim mesmo, irmão. Desobediente. Obediente. Bom, como é que você vê a obediência em uma pessoa? Suponhamos, o seu filho. Isso é óbvio, é claro. Na nossa vida prática cotidiana nós vemos isso. Quando você diz para o seu filho: meu filho, não faça isso. Se ele for obediente, ele não vai fazer. Mas se ele for desobediente, e aqui para nós é a maioria, são desobedientes. Estou falando agora em termos de criança. A tendência é desobedecer. É ou não é, irmãos? A criança, é raro uma criança que não tende a desobedecer. Para ela obedecer, ela tem que aprender. Sim ou não? Uma criança, para não desobedecer os pais, ou para ser obediente, na maioria das vezes, eu estou dizendo que tem algumas exceções muito raras, mas na maioria das vezes, ela tem que aprender a ser obediente. E para aprender, não se aprende simplesmente: meu filho, não faz isso. Meu filho, não faz assim. E tem uns pais que ia me dar raiva, irmãos, desculpa a minha expressão. Meu menino, não faz isso, se você fizer eu vou te bater. O menino faz e não bate nada. Menino, não faz isso. Ah, eu faço sim, porque a senhora fala que bate, não bate a nada. E vai aquela confusão toda. Não, irmãos, filho tem que obedecer pais. Filho foi feito para obedecer pais. Eu estou apenas trazendo para o âmbito humano, para nós entendermos a questão da obediência a Deus. É da mesma maneira. Existe muita gente desobediente. E às vezes passa por luta aqui e ali, problemas e mais problemas. Ah, eu não sei por que tanto problema na minha vida. Você não sabe não? É porque Ele te ama. E a Bíblia diz que Deus faz o que, irmãos? Castiga, corrige a quem Ele ama. Por quê? Porque Ele não quer perder você. Ele não quer te perder, então Ele vai te dar algumas correções, vai puxar um pouquinho a vara, vai, puxar, castigar um pouquinho, para quê? Para que você retorne, para que você pare, pense e aprenda a obedecer a Deus. Jesus aprendeu a ser obediente. Jesus. Você acredita que Jesus teve que aprender a ser obediente? Você pode dizer assim: ontem nós falamos ali na escola, mas Jesus é Deus, por que Ele teve que aprender? Em primeiro lugar, talvez seja, talvez não, é para deixar como exemplo para nós como seres humanos. Porque você sabe que Jesus se fez homem. E Ele foi 100% homem sobre essa terra. E como homem, a Bíblia diz para nós que Ele tinha todas vamos dizer assim, as chances de cometer erros. Jesus tinha todas as chances de cometer erro, porque Ele era um ser humano. E Satanás sabia disso, haja visto que foi lá no deserto tentá-lo para ver se ele cometia um erro, uma falha. Mas Jesus nunca falhou, nunca errou, porque Ele aprendeu a obedecer o seu Pai. Aleluia. Ele aprendeu. Mas olha, vamos ler também o capítulo 4 de 1 Pedro, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 17. Capítulo 4 de 1 Pedro, e o versículo número 17. Vamos ver o que diz o texto bíblico. Porque já é tempo que comece o julgamento por onde? Pela casa de Deus. Comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Vamos ler a Bíblia, né? Só ler a Bíblia fala por si só. Não há nem necessidade de muita interpretação. Olha, porque já é tempo. Pedro falou isso, irmãos, no ano 60 aproximadamente, né? Na metade do século I, que Pedro diz isso. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós,
Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Ou seja, o Evangelho é o livro-texto, o Evangelho é a palavra que nós temos que obedecer. Se obedecermos à palavra de Deus, nós estamos honrando a Deus e receberemos dele. Qual pai, irmãos, que não gosta de dar boas dádivas ao filho obediente? Qual é o pai? Você mãe, você pai que está aqui, que não sente prazer em ver a obediência do seu filho. Quando você fala, eu devo dizer isso aqui, meu filho, 22 anos de idade, ele pode estar em qualquer lugar. Se eu pegar o telefone e ligar para ele, Marcos, vem embora. Na hora, irmãos, daí a talvez 15, 20 minutos, dependendo do lugar que ele está chegando em casa, ele obedece. Mas quem é que não sente prazer com isso? Quem é que não sente? Olha que tristeza quando você fala, vem, e o menino vira para você e fala assim, eu vou a hora que eu quiser, você não me manda. É triste. Não é triste, irmãos? Ainda falam assim, né? Sou de maior, eu mando no meu nariz. Desobediente. Você sabia que tem gente, não tem crente? Irmãos, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas nós estamos aqui aprendendo e eu também estou nessa para aprender, tá bom? Tem crente que você fala com ele assim, olha, você não deve fazer isso. Tem hora que ele parece que ele te escuta, pá. Sabe aquele menino assim aquele menino assim que você fala com ele, fica quietinho, caladinho, mas lá no fundo ele fala assim, na hora que você virar as costas, eu vou fazer. Você não me segura? Quando está debaixo do seu... É verdade. Quando você virar as costas, aí você vira as costas, dá uma olhadinha para trás para você ver, se ele não estiver fazendo até careta para o seu lado. É o desobediente. Tem crente assim, irmão. Tem crente assim. E tem uns que falam assim, eu obedeço a Jesus. Infeliz, você não obedece. Se você não obedece o seu líder, aquele que Deus colocou como responsável, você vai obedecer a Jesus que não vê? Como? Como você vai obedecer aquilo que você não vê? Você nem sabe. Na verdade, se você não é obediente, você nem sabe se ele existe. Porque se você soubesse, na verdade, você não estaria sendo do jeito que é. A desobediência só vai te levar para o buraco. A desobediência só vai fazer você perder todo o seu dinheiro, gastar toda a sua fortuna que você tomou do seu pai e saiu para o mundo para conhecer o mundo lá fora. Olha o filho pródigo. A desobediência vai te levar a um caminho em que você talvez depois vai querer voltar e vai ter que pagar um preço muito alto. E glória a Deus daqueles que conseguem regressar e voltar, conforme aconteceu com o filho pródigo. Então eis aí, irmãos, as características e consequências. E por isso, o escritor aos Hebreus, ele faz uma advertência no capítulo 2, e o verso 2 de Hebreus, abre lá, capítulo 2, verso 2. Hebreus capítulo 2, verso 2. Ele faz uma advertência muito grande aos desobedientes. Irmãos, você quer ver uma das grandes características do desobediente? Uma das grandes características do desobediente: consciência acusada. É ou não? Ele sempre está assim, o pai falou para mim não fazer e eu fiz. Falou para mim não fazer e eu fiz. Para que eu fui fazer aquilo? Ele falou para mim não fazer. A maior característica do desobediente é a consciência acusada. Ele não tem tranquilidade, não tem paz de espírito. Mas vamos ver uma outra advertência, capítulo 2 e 2. Porque a palavra, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa o quê? Olha aí, toda desobediência recebe justa retribuição. Eu vou lembrar aqui do irmão Edson, talvez um ano atrás, ele trouxe uma palavra aqui que eu nunca esqueci. O sujeito planta limão e quer chupar laranja doce, né? Você plantou limão, colhe ele, chupa ele e vê se não faz cara feia. Vê se não faz a careta, porque se fizer a careta pode espantar os outros. Chupa fingindo que tá boa, tá doce. Não plantou aquilo? Quem planta vento vai colher o quê?
Tempestade. Quem planta vento vai colher tempestade. Se você é desobediente, irmãos, existe uma questão de hereditariedade, né? O que é isso? Seu filho vai aprender de você aquilo que você simplesmente é. Você só vai conseguir passar para frente aquilo que você é. Alguém diz assim: olha, faça o que eu faço, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Hipócrita, dúbio. Não é assim. Seja obediente. E o obediente não é obediente por medo, não. Eu vou obedecer só enquanto eu estou na frente dele. Tem filho que é santinho quando o pai está por perto. Quando o pai e a mãe estão por perto, olha, é um corradeirinho. Virou as costas, vira um cabritinho, montês ainda. Não tem pedra que segura ele, irmã Maria, é verdade. É um cabrito montês. Né? Sabe por quê, irmãos, que nós temos que ser obedientes? Por que o crente tem que ser obediente? Porque o nosso Pai, Ele não é simplesmente aquele que vê. Ele não está limitado a tempo, não está limitado a espaço. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você estiver dentro do seu quarto, Ele está. Se você estiver no trabalho, Ele está. Se você estiver aqui na igreja, Ele está. Se estiver no volante do carro dirigindo para sua casa, para o trabalho, lá está Ele. Se você fizer a sua casa lá no Sheol, lá Ele está. Se você passar por cima do céu, se é que tem, lá Ele também vai estar. Se fizer a sua casa no fundo do oceano, lá Ele está. Abre um abismo e cai lá dentro, joga a terra por cima. Faça como Saddam Hussein escondendo os Estados Unidos, mas lá Deus está. Não há possibilidade de correr de Deus. Então seja obediente, porque os olhos do Senhor estão sobre você em todos os quatro cantos da terra. E obedecer, irmãos, é uma atitude. Eu aprendi ontem que é uma atitude. Diga comigo: obediência é tomar uma atitude. Se você não tomar atitude para ser obediente a pastor, mas eu sou obediente. Não, ok, olha para você mesmo. Você tem obedecido em tudo? Você tem obedecido a Deus em tudo? E nós ouvimos aqui que Deus não quer saber de porcentagem. Deus não quer saber de porcentagem. Deus, não. Eu sou quase crente. Eu sou quase obediente. Tem um hino que eu nunca mais esqueci. Uma criança cantou lá em Martagina. Quase não significa totalmente. Quase é quase. Quase não significa todo. Quase não significa completo. Quase não. E Deus não é Deus de metade, irmãos. Deus não é Deus de coração. O Senhor quer o coração. Primeiro que... Não. Deus quer corpo, alma e espírito. Você quer saber se isso é verdade? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Esse texto é muito conhecido, mas vamos só mostrar isso aí, essa grande verdade. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos ver o que diz o texto bíblico. 23, por favor. O 23. 1 Tessalonicenses 5, 23, não tem aí não? Tem, ué. Se não tem aí é porque está alguma coisa errada aí. Vamos citar esse texto? Vamos ler aí? Lê a sua Bíblia, por favor. Deus de paz vos santifique em tudo, sejam plenamente. Preste atenção nesse texto bíblico. Todo o vosso espírito, diga comigo, espírito, alma e corpo. Agora, é os três. Agora, olha bem, sejam plenamente. O que é plenamente? É tudo. Tudo. Sejam plenamente, não é 90%. Não. Sejam plenamente conservados para o dia da redenção. A desobediência, irmãos, tem levado muita gente
a fazer coisas erradas e a perder a salvação. E é exatamente isso que aconteceu com os cristãos judaicos. Vamos abrir a Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 16. Tito, capítulo 1, verso de número 16. Tito 1 e 16. Deixa eu ver se é esse texto. Tito 1, verso 16. Lê para mim aí, Tito 1, 16. Confesso que conheço a Deus, mas negam suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a Olha aí, obra. professam que conhecem a Deus, é o desobediente. Eles professam que conhecem a Deus, mas negam-no pelas suas obras. São pessoas... Jesus uma vez contou parece que uma parábola. Ele chega para alguém e diz assim: olha, vai fazer isso, vai fazer alguma coisa. Diz assim: Senhor, eu já estou indo. Vocês conhecem, né? E não foi. Aí o outro diz assim: ah, Senhor, eu não vou não. E foi. Olha para vocês verem que coisa, que contraste, que coisa esquisita. Aquele que eu vou é simplesmente aquele que gosta só de aparência, só de se aparecer, né? Por trás, irmãos, esse aí é muito perigoso, tá? Esse é muito perigoso. Por trás, na frente concorda com tudo, mas por trás, esse é o perigoso. É o desobediente. É o desobediente, não é mesmo? Então está aí, más obras. Uma característica do filho desobediente é más obras, aquele que faz más obras. Hebreus 13, 18. Hebreus 13, 18, vamos ler. Hebreus 13 e o verso 18. Ou me desculpe, irmãos, 3, não é 13, não é 3. Hebreus 3 e 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, a quem foi que ele jurou que não entrariam no descanso, a não ser os desobedientes. A Bíblia está cheia de advertência contra a desobediência. A Bíblia diz o seguinte: obedecei a vossos pastores, também aos pais, sejam obedientes. Aonde que eu posso provar a minha obediência? Paulo teve um problema muito grande com a igreja de Corintos. Por quê? Onde estava o problema? É que lá a igreja ficou totalmente dividida. Um gostava de Cefas, que era Pedro. Um grupo amava Paulo. Outro grupo amava Apolo. E um outro grupo amava Jesus. Eu só obedeço Jesus. Alguns chegam a dizer que esse grupo que dizia na igreja de Corintos que só obedecia a Jesus eram os piores do bando, porque eles não respeitavam ninguém, não respeitavam liderança, se tornavam desobedientes, dizendo que estavam obedecendo a Deus. É preciso ter muito cuidado com isso, porque senão nós erramos achando que estamos acertando. Erramos. Vamos ler mais um versículo? No mesmo livro de Hebreus, capítulo 4, verso 2, diz assim: pois também a nós foram anunciadas boas novas. Já lemos isso, né? Como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Praticavam mais obras. Por quê? Não obedeciam à voz de Deus. Agora, Hebreus capítulo 3 e 15. Joga para mim aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 15. Diz assim o texto bíblico: se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como na provocação do deserto. Ora, quais os que tendo-a ouvido o provocaram? Não foram os que saíram do Egito por meio de Moisés? Corações endurecidos.
ouve a palavra de Deus e não obedece. Coração endurecido. Ou quantas vezes, irmãos, Deus fala, e a pessoa simplesmente não quer atender à voz de Deus. Não ouve a voz de Deus. Não dá crédito à voz de Deus. Vamos ler mais um versículo. Salmo 95, verso 8. Salmo 90. Hoje eu vou fazer vocês folhearem a Bíblia para lá e para cá, né? Salmo 95, verso 8. Vamos ver o que diz ali o texto. Olha ali. Olha ali. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Então está aí, outra advertência. Se lermos Hebreus 3 e verso 8, vai falar o mesmo texto. Por que o Espírito Santo coloca isso 3 vezes na Bíblia? Por quê? Será que é simplesmente porque ele não tinha outra coisa para falar? Não, ele quer dar ênfase. Porque tem muita gente que não ouve a voz do Espírito Santo. Lá em Apocalipse, a Bíblia diz o seguinte: nas 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, o fim é... Quem se lembra? No finalzinho das cartas, quem tem ouvido, vamos dizer comigo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A expressão aqui, quem tem Espírito, ouça, não é simplesmente escutar, não. É ouvir e dar crédito, obedecer a palavra. Irmãos, o que tem de crente desobediente dentro da igreja, perdendo tempo, não está escrito. É uma palavra que eu não estou aqui muito preocupado se você vai pular, vai sair daqui saltando pirueta, cambalhota, não. Eu quero que nós leiamos a Bíblia, que nós observamos a palavra. Porque o que tem de desobediente dentro da casa de Deus, irmãos, é difícil. E aqui para nós, pelejar com desobediente é difícil demais, viu? É triste. Pelejar com desobediente. O sujeito... Não, eu não vou nem comparar isso, não vou nem fazer essa comparação, não, senão depois vocês vão brigar comigo. Mas é tão difícil, irmão. Tem aquele que você tem que... Olha, quando você pega um animal daquele bem teimoso mesmo, se você não meter nele um freio na boca para você rasgar ele de lado assim, e chega até cortar quase o canto da boca dele assim, ele não vira de jeito, ele empaca que acabou. Não é assim? Não é assim, Ricardo? O bicho empaca, irmão. Você pode juntar ele na roseta, como diz o peão, né? Que ele abaixa o quadril, mas não sai do lugar. Não é assim, irmão. Move in the name of Jesus. Nós precisamos de ser obedientes, irmãos. Obedecer. Faz isso? Sim, senhor. Estou fazendo. Eu, quando começo a ler a respeito de Sara e Abraão, eu vejo Sara obediente. Quando eu olho para o próprio Abraão, eu vejo a obediência daquele grande patriarca. Moisés, a obediência. Grandes homens de Deus no passado que obedeceram. Mas eu vejo um Saul da vida, que era também desobediente. E que problemão. Eu vejo um Salomão também que cometeu desobediência. Que problema que trouxe. Circunstâncias. Tanta gente desobediente. Vamos mais um. Os desobedientes, eles são insensíveis ao Espírito Santo. Já citamos isso, nós vamos ler. Lucas 15, 28. Ele é insensível. Lucas 15, verso 28. Isso aí mesmo. Vamos ler? Não, 28. Não, 21 não. Esse aí é o sensível. Esse aí é o filho sensível. Essa versão sua aí está desorganizada, hein? Lê para mim o 28, irmão, por favor. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Escutou não? Lê mais alto, minha filha. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele.
Mas ele se indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e foi lá insistir com ele. Essa passagem aqui, vocês já sabem que passagem é essa. É do filho pródigo, não é? Quando o filho volta, depois de haver cometido aquele pecado, pegou o dinheiro do pai, foi, gastou tudo, e voltou para trás. Pediu perdão, o pai perdoou, né? Na chegada, o pai perdoa, recebe ele e faz uma festa. Fez uma festa e daí um pouquinho o outro irmão dele chega do campo, estava trabalhando e vê aquela festança em casa. Ei, que negócio é esse aí? O que é isso aí? Perguntou algum servente. Mas é o seu irmão que voltou. É o seu irmão que voltou. E o seu pai está fazendo uma festa. O quê? Meu pai está fazendo uma festa para esse camarada que sumiu, levou o dinheiro dele e foi embora. E agora está fazendo festa. E eu, que estou aqui, ó, há tempos e tempos. Ele não matou nenhum cabrito para mim, não fez nenhuma festa para mim. E se indignou. Agora eu pergunto. Olha aqui para mim. O filho pródigo era desobediente, não era? Porque ele saiu e foi embora. E esse abençoado aqui? Não era também? Pior ainda. Pior ainda. O caboclo, além de desobediente, era ciumento. Olha bem que ele instou o pai dele. A Bíblia fala que o pai dele instou com ele. Insistiu com ele. Tem crente assim na igreja, irmãos, que Deus tem que insistir. Não escuta a voz. Não tem a sensibilidade do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escuta. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não provoque a ira de Deus endurecendo o seu coração. Se Deus está falando, pelo amor de Deus, escuta a voz de Deus. Quantas vezes Deus fala com a pessoa e o tempo vai passando, vai passando, vai passando, ele simplesmente ignora o que Deus falou, baseado no seu conceito, no seu tempo, e paga um preço muito alto. Desobediente. Irmãos, vamos ler mais um versículo? Vamos ver. Mas o que eu vejo nesse irmão do pródigo é um moralismo sem nexo. Uma moralidade sem achando que era o tal, né? Não, mas não. A moralidade num sentido próprio, que você acha que se é orgulhoso, que você acha que é melhor do que o outro, isso não vale nada, não faz você ser duro e insensível ao Espírito de Deus. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso coração para a obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obedecer é melhor do que o quê? É melhor do que sacrificar. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 4, versículo 7. Nós já vamos encerrar, irmão. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Uma hora que tem aí, né, Ricardo? 7, 8 e 9. Você pode ler ali para mim na tela? Deve estar ali já. Determina outra vez, certo dia, eu vou ler porque vocês estão com medo de ler. Hoje, dizendo por meio de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora dito. Olha aqui. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso outro dia. Portanto, resta um repouso para o que, gente? O povo de Deus. Resta um repouso para o povo de Deus. Nós precisamos, irmãos, para entrar nesse repouso, sermos obedientes, ouvindo a voz do nosso Deus. Se nós não ouvirmos essa voz e obedecermos essa voz, é bem possível que nós não vamos entrar nesse repouso. Não vamos ter a essência do cristianismo, que é a paz, que excede todo o entendimento. Como é que está o seu coração? Como é que você está? Quando você vai fazer alguma coisa, tem paz? Ou você está meio agitado? Se você toma uma iniciativa, você sente paz? Ou você tem aquela interrogação, será? É melhor obedecer à voz do Espírito.
é melhor obedecer à voz do Espírito. Porque obedecendo a voz do Espírito não há dúvidas. Se há dúvida, não é obediência. Você está entendendo? Se em qualquer coisa que nós vamos fazer, se no nosso coração tem uma dúvida, é possível que nós estamos incorrendo no ato da desobediência, e aí não há descanso, não há repouso. Não é fácil, irmãos, entender. Na verdade, precisamos de aprender. Aprender o quê? Aprender a entender o que é que Deus está falando. Para nós sermos obedientes e não desobedientes, precisamos ouvir a voz de Deus e discernir o que Deus está falando. Muitas vezes nós não discernimos, nós ouvimos e não discernimos, não sabemos, e aí incorremos no ato da desobediência e não tem desculpa. Não tem desculpa. Errou, irmãos? A Bíblia diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Vamos tomar cuidado, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Foi dito para Saul. Saul achava que o negócio era meteu a naife no pescoço do cordeiro e vamos matar o bicho, né? Vamos matar. Por quê? Porque ele esqueceu da desobediência. O Senhor quer sacrifício. O melhor sacrifício para Deus, irmãos, é a obediência. Muitas vezes nós oramos muito, jejuamos muito, lemos a Bíblia muito, mas não obedecemos muito, obedecemos pouco. E aí, o que adianta? Talvez fique até pior a nossa situação diante de Deus. Então sejamos obedientes, irmãos. Vamos ser obedientes à palavra de Deus. Vamos colocar, assentar no nosso coração, obedecer e estar na presença de Deus. Porque uma das coisas que faz parte do caráter do cristão, eu posso até dizer que a coisa mais forte no caráter daquele que é cristão é saber obedecer, ficar no seu lugar, aprender a suportar a prova, a luta, a tribulação, e aguentar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém. E Jesus aprendeu isso na oração sacerdotal, na oração que ele estava ensinando os discípulos a orar. Ele disse: olha, seja feita a tua vontade. Mas a gente, irmãos, quer que seja feito tudo enquanto é vontade, menos a de Deus. A gente não é obediente. Deus fala, mas a gente arranja um jeito de pegar aquilo que Deus falou e colocar em segundo plano e fazer o que a gente quer. E aí, quando a gente faz o que a gente quer, tem consequências. Olha, fazer o que Deus quer, às vezes tem lutas. Às vezes tem lutas quando você obedece a Deus. Mas você passa a luta com Ele, porque você obedeceu, então Ele toma a briga. Amém. Agora, quando você desobedece a Ele e vai fazer o que você quer, Ele também sai fora. Aí vem a luta e você está sem Ele. Aí o problema, aí o negócio fica estreito. Aí fica feio. Porque com Ele pode vir a barreira que for. Quando você tiver que andar por cima da água, Ele simplesmente fala assim: anda, e você anda no nome dEle. Se vem qualquer coisa contra você, Ele simplesmente fala assim: mar, aquieta-te. Ele está no barco. Agora, se você desobedecer e sair do barco, meu filho, meus pêsames. Mas o que eu tenho que dizer é que uma consequência virá e Ele não vai estar contigo. Desobediência. Desobedeceu. Por que você não pode esperar crendo que Deus cumpre a sua palavra? Obedeça. Obedeça. Obedecendo, vem luta, pastor. É claro que vem. Você está querendo mar de rosa? Não é aqui na terra, só depois que você for embora para o céu.
Mas você aqui pode pisar até no espinho, mas ele passa com você. E o óleo está ali passando nas feridas dos espinhos e você vai glorificando o Senhor. Agora, se ele sair do barco, meu filho, pode ter um mar de rosa, que são rosas com cheiro ruim. Aleluia. Já viu aquelas rosas que cheiram... Tô meio macabro hoje. Um já fez assim, ó. Cheinho de rosa, né? Mas o pobrezinho não mexe para lado nenhum. Mas de rosa, não é isso que está querendo? Cuidado, irmão. A desobediência te leva por um caminho infeliz. É uma palavra simples, mas é a Bíblia. É uma palavra muito simples, mas é a Bíblia. A gente não precisa ficar assim tecendo tanta teia, não. A Bíblia fala por si própria. Seja obediente, obedeça. A esposa deve obedecer ao marido, né? Submissa ao marido. O marido ama a sua esposa. Viva essa harmonia. Que hino lindo que os meninos cantou aqui hoje. Desculpe, mas me chamou a atenção os menininhos cantando esse hino que você cantou com eles aqui. Harmonia na família, que coisa linda. Que isso? Obediência. De um para com o outro. Respeito mútuo. Imagine se é assim que na terra. Você imagina quando você obedece a Deus. Que harmonia. Quando você dobra o joelho e começa a orar. É como Daniel. Anjo, desce. Na hora que Daniel começou a orar, saiu a resposta. Se bem que veio alguém e quis impedir. Mas Daniel, por ser obediente, continuou a insistir. Porque ele sabia. Ele sabia. E o anjo revela para ele: no princípio da sua oração eu desci. Sabe o que é isso, irmãos? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, é para cá, irmão Gilberto. Pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. É obediente. O filho obediente, ele chega para o pai e não precisa insistir. Antes dele abrir a boca, o pai está sabendo. Eu estou falando pai bom, viu? Porque tem uns pais que só Jesus na causa. Eu estou falando do pai, né? Tem uns pais que vou te falar com vocês: se ele puder tirar o do filho, ele tira. Estou falando bobagem, irmão? É verdade. Tem uns pais que vou te falar. Eu estou falando de um pai que possa se assemelhar a Deus, tá? Porque a Bíblia diz que Deus não vai negar nenhum dom a nós. Ele não vai negar. Porque você é obediente. Quando o pai tem um filho que obedece, quando o filho pede, está na mão, está na hora. Mas se é desobediente, o pai arranja cada desculpa. Quando não fala na lata, né? Não vou dar não por causa da sua desobediência. Quando a criança está iniciando, que você vai fazer ele aprender a ser obediente, feliz dos pais que fazem isso. Quando ele exige alguma coisa do filho, que o filho não obedece, ele fala: ó, você vai ser privado disso, disso e disso e disso. Você não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso, vai ficar aqui, vai ficar sentado no seu quarto, você vai ficar aqui, para você aprender a obedecer. O que tem de crente que Deus está precisando fazer isso com ele, você vai ficar aqui quieto. Fica aí, até você aprender. E feliz é aquele que compreende, que chega a um ponto que diz assim: Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Na verdade eu sou ruim mesmo, mas eu me rendo. Se você se rende, o Senhor Jesus vai olhar para você e vai começar a tratar você diferente. Agora você está chegando aonde eu quero. No nível em que eu estou te levando, um nível elevado, aonde eu gostaria sempre que você estivesse. Nível de espiritualidade, não só de espiritualidade, muito mais do que espiritualidade. Existe uma palavra que manda muito em você, chamado maturidade. Maturidade. Sabe, vamos entender essa expressão maturidade. Quantas vezes você às vezes quer comprar um presentinho para uma criança, aí você compra aquele presente para aquela criança, aí você traz e entrega. É bom que você entregue para ele sozinho em outro lugar, porque se ele estiver no meio das outras crianças, o que vai acontecer? Não é que não vai importar, os outros é que vai querer o presente dele.
É ou não é? Se ele gostar, os outros querem o presente dele. Tem crente assim. E às vezes um briga, não, eu quero esse é meu, não, eu quero esse é meu. Eu quero esse é meu, toma da criança, toma dali, e aquela briga, um puxa para o rasga. Tem crente assim, irmão, imaturo o suficiente para que se alguém for abençoado do lado dele, ele cai a carranca igual o irmão do filho pródigo. Que vergonha. Ele cai a carranca igual o irmão do filho pródigo, está abençoando ele, não está me abençoando. Isso era a questão de Caim, gente. Era o espírito que estava lá em Caim, fez ele matar o irmão dele. Deus chega para Caim e disse: Caim, cadê o seu irmão Abel? Sou eu, Deus. Olha a petulância do desobediente. Deus, eu sou um guardador do meu irmão. O cabra ainda é poucudo ainda. Não, ainda fala assim: eu falo mesmo. Desobediência, irmãos, características da desobediência. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Vamos abrir Filipenses para encerrarmos. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses. Oh, aleluia. A gente é crente, irmãos. Nós vamos passando pelo cristianismo. Nós aceitamos Jesus como Salvador. E nós muitas vezes desaprendemos também, você sabia? A gente tem a capacidade de aprender, mas tem a capacidade de desaprender. O escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso para os crentes daquela época, que eles haviam aceitado, haviam aprendido a adorar a Deus e agora estavam voltando para trás, desaprendendo tudo, esquecendo tudo aquilo que tinha aprendido. Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 2. Esse é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. O versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, irmãos, olha esse versículo 7. Preste atenção no versículo 7. Mas a si mesmo se esvaziou. Uma outra versão diz assim: a si mesmo se humilhou. Se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem?